Hora de mais uma entrevista importante aqui na CNN. A gente conversa agora com o Maurício Pontes, especialista em segurança de voo, para falar mais sobre a queda dessa aeronave. Maurício, muito obrigado pela disponibilidade ao falar conosco aqui da CNN. Eu que agradeço a oportunidade. Maurício, o que pode ter provocado a queda do avião? A gente sabe que as investigações vão começar, vão iniciar. Daqui a 30 dias é que teremos aí uma resposta. Mas o que chama a atenção desse caso, levando em conta as imagens que circularam nas redes sociais? Na verdade, dentro de 30 dias, sai um reporte preliminar. Ele traz aquilo que já foi descoberto, aquilo que já é possível se afirmar, mas ainda não é uma conclusão, não é um resultado final. O resultado final ele só vem no relatório final, que vem com recomendações, que é o produto principal da investigação, porque é a partir desse relatório que nós aprendemos com os erros, com as coisas que não aconteceram de acordo com o esperado, para poder evitar que elas voltem a acontecer, né? A aviação ela se alimenta, a segurança de voo se alimenta desse sistema de aproveitar as lições, essas tragédias, para minimizar as chances de reocorrência. A pergunta é uma pergunta que está na mente de todos nós, porque o brigadeiro Moreno, de CENIPA, costuma usar muito a palavra ciência. A investigação é um processo científico, e no processo científico existe um compromisso muito grande com as variáveis, com as premissas, enfim, nada é descartado, em primeiro lugar, nada é descartado. Há uma infinidade de situações complexas que podem acontecer. E, Leandro, uma coisa que é muito arriscado é que, não raro, nós descobrimos algo que pode parecer um fator contribuinte decisivo, e nós seguimos nessa linha, né, nessa direção, e não raro descobrimos que estávamos indo na direção errada porque algo nos seduziu, porque pareceu factível, e, na verdade, os fatores contribuintes estavam indo em outra direção. Então, daí a importância do que o próprio brigadeiro falou há pouco, aqui na CNN, sobre a importância de se ter um compromisso com a qualidade na extração dos dados dos registradores de voo, as caixas pretas, com a acurácia e não com a celeridade, né? Com a qualidade e não com a celeridade. É muito difícil, mesmo com imagens, mesmo com os relatos testemunhais, mesmo com a nossa experiência de voo, mesmo com a nossa experiência de investigação, tecer qualquer coisa que não nos coloque numa posição de estar indo na direção errada. Por isso, esse cuidado tão grande e que frustra a todos nós, a mim como investigador, que sou piloto e, obviamente, tenho uma ansiedade imensa de saber o que aconteceu, e até porque, como é o objetivo da investigação do CENIPA, a prevenção, também existe essa necessidade de ser rápido, mas a acurácia, né, é o paradoxo, porque ela precisa ser perfeita. Então, o relatório final, inclusive, não tem prazo, né, pode demorar bastante. Então, é muito difícil dizer, elencar qualquer tese, qualquer teoria, qualquer linha de investigação nesse momento, principalmente no meu caso, sou investigador, credenciado, mas não tenho acesso, não estou participando, não tenho acesso às evidências que o CENIPA está tendo e que tem um cuidado muito grande com a preservação das informações que eles estão analisando. Essas evidências, elas vão montar um quebra-cabeças, e a partir do momento em que a figura for se formando, é que
com toda a transparência, inclusive o relatório final é público, a gente vai ter uma ideia um pouco mais consistente e subsidiados pela ciência. Maurício, é admirável a cautela dos senhores ao falar sobre uma tragédia, porque quem investiga o caso, quem tem já experiência vasta em tratar e analisar assuntos como esse, um princípio é a cautela, e isso fica bem claro na fala dos senhores, não só do senhor, mas também do comandante com quem a gente conversou agora há pouco. Isso é importante e é admirável, porque isso passa para quem nos acompanha da CNN, e é o nosso objetivo aqui, que é se ater aos fatos e não fazer juízo de valor ou especulações, né? E isso acrescenta ao telespectador que o entrevistado tem ali uma correção e tem, ao mesmo tempo, cuidado com as palavras para não fazer juízo de valor. A caixa preta, como foi divulgada, Maurício, há alguns minutos mais ou menos, ela, na fotografia que foi divulgada, ela mostra que ela está intacta, que as informações ali estão um pouco amassada, a caixa preta, mas ela é assim, e tem uma outra parte que é acoplada em cima, né? Deu para perceber que eles tiraram essa parte, mas a informação, que tem uma placa dentro, ela está intacta, né? E isso é importante para poder conseguir extrair todos os dados lá. Aí, ele está retirando. Na verdade, essa imagem ele já retirou, ele está abrindo essa parte, mas retirou de uma outra parte que estava acoplada. E a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Vou deixar a palavra com você, Maurício, você sabe mais do que eu. Mas a cobertura de você está sendo igualmente responsável, tá, Leandro? Eu admiro também esse jornalismo. Bom, como a gente está tendo a oportunidade de explicar, na verdade são duas caixas pretas, né? Uma que registra dados, ou seja, tudo aquilo que uma infinidade de parâmetros sobre o que acontece na aeronave, dados objetivos, nos dão uma clareza do que aconteceu. Por exemplo, se o piloto acionou um flap, a velocidade, os parâmetros básicos de voo, altitude, subida, descida, trajetória, mas ela nos mostra também até botões que são acionados. Então, você colocando isso, inclusive, num simulador de voo, você consegue reproduzir o voo, você consegue desenvolver um vídeo mostrando os instrumentos e o avião, uma animação do avião, mostrando graficamente, de maneira bastante didática, o que aconteceu. E o outro, esse é o Flight Data Recorder, grava dados. E a outra caixa é a famosa, que grava os sons, né, dos últimos 30 minutos de voo, em que nós ouvimos, em alguns canais de áudio, todo o ruído que é emitido no cockpit. Muitas vezes, escutamos até ruídos, e isso é importante na investigação, fora da cabine. Por exemplo, uma pessoa correndo no corredor pode ser capturado por um microfone da caixa preta. Então, em alguns casos, isso já foi determinante para entender, por exemplo, um ataque a uma cabine de comando. Os alarmes que soaram, uma tosse, um pigarro, enfim. E, por mais incrível que possa parecer, a grande qualidade da investigação técnica das agências de investigação aeronáutica, de acidentes aeronáuticos, como CENIPA, NTSB, BA da França e tantas outras, que cada detalhe importa. Eu falei aqui um pigarro. Um registrador de voo captou, num acidente ocorrido aqui no Brasil, uma conversa entre os dois aviadores, em que um mencionava que estava com dor de cabeça. Isso é importante, porque para a investigação de fator humano, isso vai ser levado em conta.
Um bocejo pode indicar sinal de fadiga. Uhum. Enfim, qualquer coisa é capturado em áudio pelo microfone na cabine. Por isso que a caixa preta é absolutamente essencial, uma invenção fantástica para a segurança de voo, embora não seja imprescindível, tá, Leandro? Quando raramente não se obtém a caixa preta íntegra, a, o método de investigação, a metodologia do CENIPA tem muitos outros meios de recontar aquela história. Uhum. Por exemplo, Maurício. Pois não? Você quer um exemplo? Um exemplo, se não contar com... Claro. A maneira como a aeronave tocou o solo, no caso de uma aeronave a hélice, logo depois de um pouso de barriga, por exemplo, a forma como as hélices dobram, eventuais marcas e outras fontes como vídeos, fotos tiradas por terceiros ou câmeras fixas de monitoramento. Tudo pode ser uma evidência que vai ajudar a esclarecer o acidente. Até mesmo, né, as autópsias podem nos indicar como os ferimentos foram produzidos e o que isso ajuda. Isso ajuda a melhorar a ergonomia do avião, a segurança do assento. Então, nada escapa. Maurício, você falou que com informações da caixa preta, conectando a caixa preta com o simulador de voo, é possível ter o simulador de voo ter toda a informação que o piloto, na hora, teve no painel de controle? É muito comum você fazer uma programação para reproduzir aquele voo, inclusive sincronizando com o áudio e reviver aquele voo e, com isso, tentar entender numa experiência praticamente imersiva o que aconteceu. Muitas vezes se faz uma espécie de contraponto, né? Se, ao invés de fazer isso, o aviador tivesse feito isso, será que ele teria tido um resultado melhor ou não? E aí isso pode alterar procedimentos, pode alterar treinamento, pode alterar o conhecimento que nós temos sobre eventuais limitações. Então, é bastante comum você reproduzir o voo acidentado em simuladores de voo. O mais comum, realmente, o que nós estamos habituados, aos vídeos que são produzidos, as animações mostrando os principais parâmetros, o manche, a manete, e uma visão externa em vários ângulos, mostrando a trajetória, como se fosse um programa de simulação de voo desses que hoje nós temos em casa. E uma coisa muito importante, eu gosto de ter essa oportunidade de conversar com vocês. Não existe nada mais terrível do que a divulgação do áudio ou o vazamento do áudio de uma caixa preta de voz. A gente deve se colocar no lugar dos familiares, dos tripulantes, que, por uma questão de humanidade, né, de privacidade, não vão querer ver exposta a morte dos seus entes queridos. Então, há um cuidado muito grande para que as informações extraídas sejam transcritas, e aí sim você pode ter a divulgação daquilo escrito. Mas, infelizmente, há muitas pessoas com interesse, né, um interesse até mórbido,
de ouvir caixas pretas para ouvir os momentos finais de uma pessoa. E isso é uma coisa que deve ser evitado a qualquer custo, porque é desumano, é antiético e, infelizmente, acontece em alguns países. Algumas vezes nós temos áudios até na internet de acidentes pelo mundo inteiro, e eu advogo que isso não seja nem divulgado, nem vazado e nem assistido. Além disso, hoje também, com rede social, né, em telefone, muita gente faz imagem, como houve também imagens várias que foram divulgadas e que circularam pelas redes sociais, que imagens lamentáveis, né, que Exatamente. chocam familiares, né? A gente tem que sempre pensar no outro lado. Fazemos o papel de dar informação, é o nosso papel de informar ao país, ao mundo, mas, ao mesmo tempo, estamos lidando com vidas, né? Com familiares que estão sofrendo, né? E eu sempre penso dessa forma, a gente tem que pensar nos familiares antes de tudo, em respeito a eles, né? Então, quem recebeu um vídeo com alguma imagem, não repassem, porque do outro lado há várias pessoas sofrendo por uma tragédia como essa, né? Maurício, deixe-me fazer Por favor, Sim. perdão. Não, eu só ia fazer um comentário. Inclusive as pessoas que têm esse interesse, né, e agora com o WhatsApp, principalmente, como você bem disse, né, com as mídias sociais, há a possibilidade, porque como existe, né, gente atraída por esse tipo de coisa, de ser um golpe, de segurança cibernética. E aí a pessoa vai lá querendo ver essas cenas que você falou em pensar na família, Leandro. Eu diria até que nós todos, né, nos unimos à família e viramos uma família só quando acontece isso, porque como seres humanos, né, mesmo que você não conheça os tripulantes, a gente sente como se fosse alguém próximo da gente. É uma sensação muito ruim. Mas muitas pessoas têm esse interesse e caem em golpes, e são hackeados, enfim, é muito comum que as pessoas, os criminosos sabem que as pessoas gostam de clicar nesse tipo de coisa, e eu encorajo a sociedade a se proteger disso, tanto moralmente quanto em termos de segurança. Maurício, muito obrigado pela sua disponibilidade, viu, pelas explicações aqui, pela conversa com a gente aqui da CNN. Obrigado, querido. Eu que agradeço muito, Leandro. Um ótimo trabalho de vocês. Obrigado.